De acordo com um levantamento da Universidade Estadual de Campinas, 19,5% das brasileiras fazem ou já fizeram reposição hormonal. Para falar sobre esse assunto, eu recebo o ginecologista e obstetra, Dr. Fabiano Serra. Doutor, seja bem-vindo ao nosso Santa Receita. Obrigado, Ave. Obrigado. Eu que agradeço. Vamos ficar aqui vamos porque aí a gente já começa do começo. Tá bom. O que é a reposição hormonal? Geralmente tem que fazer quando só está na menopausa ou não, doutor? Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a reposição hormonal é indicada para quem tem uma baixa dos hormônios. Em geral, isso está relacionado ao período do climatério, o período da menopausa, né, que é aquele período em que há uma oscilação hormonal já por conta da falência dos ovários. Né? Então, algumas mulheres que vão apresentar sintomas importantes, ondas de calor, ressecamento vaginal, alteração de pele, perda de urina, diminuição da libido, tudo isso pode ser trabalhado com a utilização da reposição hormonal. E aí, para essas mulheres, que está indicada a reposição hormonal. Geralmente nesse período mesmo. Acontece de ser antes, doutor? Acontece quando a gente tem casos de falência ovariana precoce, né? Que são aquelas mulheres que têm menos de 40 anos e que eventualmente passam por um quadro como esse muito precocemente. E aí essas mulheres precisam de uma reposição até mais importante e mais com uma dosagem um pouco maior, porque elas começaram o período do climatério, essa baixa hormonal, muito precocemente. Muito precocemente. A gente tem aqui, eu falei pra gente ficar em pé, porque a gente tem os nossos cards aqui para nos guiar a princípio, e a gente já vai pro próximo, que como é feita essa reposição hormonal, doutor? A reposição hormonal ela tem várias maneiras de ser feitas, né? O que a gente tem como principal? São os hormônios, então estrogênio, progesterona, né? São os principais hormônios que a gente repõe nessas mulheres na perimenopausa, no período do climatério e às vezes na pós-menopausa. E a gente pode fazer por via oral, pode fazer por via transdérmica, e a gente tem também por injeção, tem anel vaginal, mas que não são as melhores formas de reposição, tá? A melhor forma de reposição de fato é a transdérmica. E a gente faz isso para sempre, doutor? Depois que inicia, vai fazer por um bom tempo? Como funciona? Isso é controverso, Viane. Porque na verdade o que a gente tem é que a gente deveria utilizar por um tempo curto, o tempo suficiente para que a mulher passe por essa fase de uma forma mais leve, mais tranquila, com mais qualidade de vida, mas que não devesse ser utilizado a longo prazo. Só que aí a gente tem mulheres no consultório que cada vez mais querem continuar utilizando os hormônios porque se sentem bem com eles. E às vezes quando param de utilizar, sentem os malefícios de novo, a falta desse hormônio de novo. E aí o que a gente percebe é que muitas mulheres têm continuado a reposição hormonal durante muito tempo. Isso é algo que tem que ser discutido entre médico e paciente, né? É uma decisão que deve ser tomada em conjunto, justamente para a gente ver se tem indicação real ou não de continuar com essa reposição hormonal. Então sempre no médico, sempre, né, Sempre doutor? no médico. A gente tem aqui, quais são os benefícios, então, dessa reposição? Vamos lá, os benefícios... Eu acho que o principal sintoma que a mulher tem nesse período do climatério são aquelas ondas de calor. O que a gente chama de fogacho. Né? Então, o fogacho, em geral, acomete até 70% das mulheres. É a principal queixa que essas mulheres têm. Isso diminui muito a qualidade de vida, Biane. Imagina você estar no meio da sua apresentação aqui do programa, você começa a ter uma onda de calor, uma sudorese, uma coisa terrível e incontrolável. Então, isso gera desconforto. E muitas mulheres, provoca mais ansiedade, acho que até mais calor, não é? Isso, e muitas mulheres acordam à noite com suor, com dificuldade, tiram a coberta, começam a brigar com o marido, né? Sempre acontece esse tipo de coisa. Então é muito desconfortável. Além disso, tem diminuição da libido, ao longo do tempo essa mulher vai perder massa óssea, então previne também a osteoporose. Se for instituído precocemente, pode prevenir doenças cardiovasculares, que são as doenças do coração, AVC, infarto. Então, se iniciado dentro dos 10 primeiros anos ali da menopausa, ele ainda tem benefício também na proteção cardiovascular. Nossa, vamos sentar agora, porque tem várias perguntas. E o doutor vem tão bonito, né, diretor? Então a gente vai mostrar ele aqui um pouco para vocês também, né? O doutor vem sempre tão elegante. Ó, vou sentar aqui e já vou começar. Uma pergunta que eu ia fazer era bem essa mesmo, né? Falar dos ossos, da osteoporose. Então, ele também beneficia por essa forma, né? Também. O estrogênio, os ossos têm receptores para estrogênio. Então, quando a gente faz a reposição hormonal com estrogênio, os ossos também tendem a manter a massa óssea, que gradualmente vai se perdendo ao longo dos anos após a menopausa. É natural essa perda. Mas se a gente faz a reposição hormonal, a gente consegue segurar um pouquinho essa perda. Bom, vamos para as nossas perguntas de WhatsApp primeiro. Vamos lá nessa primeira pergunta.
Rita Falcão de São Paulo, boa tarde. Sou portadora de diabetes tipo 1 há 30 anos e eu estou na menopausa. Recebi indicação para reposição hormonal, pois fui diagnosticada com osteoporose. Posso fazer a reposição hormonal com segurança? E aí, doutor? Essa pergunta da Rita é interessante porque, assim, Abiane, a gente não tem nenhuma contraindicação muito absoluta para reposição hormonal, tá? É claro que mulheres que são hipertensas, diabéticas, já têm problema no coração, ou que têm algum quadro de trombose, seja no passado, seja no presente, que tem alguma doença do fígado que seja grave, essas mulheres não deveriam inicialmente usar a reposição hormonal. Mas quando a gente pesa risco-benefício, existem algumas mulheres que, apesar disso, terão indicação da reposição hormonal. Então, isso é algo que deve ser conversado com o seu médico, não tem jeito, né? A gente tem que pesar risco-benefício nessas situações. Boa. E a osteoporose, ela parece ser uma mulher jovem, né? Então, a osteoporose é uma doença que também é grave, né? Que, na verdade, tem risco de fratura, e fraturas muitas vezes muito graves, e que muitas vezes a gente tem que pesar risco-benefício realmente. É claro que existem outros tratamentos para a osteoporose também, que não só a reposição hormonal. Boa. Vamos para a nossa próxima pergunta da Célia de São Paulo. Boa tarde. Gostaria de saber quais são os riscos da reposição hormonal, pois minha mãe teve câncer do colo do útero e queria saber se isso pode ter alguma relação. Pode, doutor? Em relação ao câncer do colo do útero, não, Abiane. Assim, se for um câncer, um adenocarcinoma, que seria algum câncer diferente daqueles causados pelo HPV, né, um câncer de endométrio, alguma coisa, a reposição teria prevenção, atuaria prevenindo esses tipos de cânceres. Mas como normalmente o câncer de colo do útero ele tem muita relação com o HPV, é provável que não tenha relação especificamente com a reposição hormonal. Existem alguns estudos mostrando que pode ter algum benefício, mas para o câncer de colo de útero, especificamente, ele não tem nada comprovado. Quais são os cânceres que são protegidos de fato com a utilização do hormônio? O câncer de cólon, que seria o câncer de intestino, né, e o câncer de endométrio. Esses dois, de fato, são protegidos com a reposição hormonal. Então, se de repente na família a gente teve algum caso, né, de alguém que teve problema, né, câncer de cólon, poderia ser genético e tal, seria bom já antever isso ou não, doutor? Como único objetivo de prevenção do câncer, não, Abiane. Tem que ter as outras indicações todas, né? A mulher tem que ter sintomas bem claros e uma necessidade importante da reposição para a gente pensar na reposição como uma coisa que vai trazer benefício para isso também, né? Mas tem que ter indicação formal mesmo. É prevenir um todo, não uma coisa, né, individual. Exatamente. Boa. Até porque aumenta o risco de câncer de mama, de ovário. Então, a gente tem que pesar risco-benefício realmente da reposição. Boa. Vamos para a nossa próxima pergunta da Helena de Campo Formoso, Bahia. Boa tarde, tenho uma dúvida. Queria saber se, atrelado à reposição hormonal, eu posso fazer algum tratamento utilizando produtos naturais. Essa pergunta da Helena é interessante. Existem muitos tratamentos, Helena, que nem são a reposição hormonal em si. Existem muitos fitoterápicos e medicações alternativas que a gente utiliza realmente para esse período do climatério. Nenhum deles, Abiane, tem uma eficácia tão comprovada assim. Quando a gente olha os estudos, a gente percebe que algumas mulheres melhoram de fato, mas eles não são muito consistentes, sabe, esses estudos. Então a gente não tem um benefício tão importante quanto o uso do hormônio. Tá? Então, são métodos alternativos. Ela mesma falou, né? Posso usar alguma coisa alternativa? Pode, né? E se isso fizer bem para você, Helena, não vejo problema nenhum. Se for algo conversado com o seu médico, né? Visto se realmente é possível de usar, se não tem nenhuma outra alteração importante. Mesmo sendo alternativo, dizendo que é tranquilo, tenho sempre que avisar o médico, né? Sempre. Porque pode dar alguma interferência ali, não pode? De repente? Pode. As pessoas não têm noção de que plantas, por exemplo, podem causar algum problema também, né? Então, às vezes, as pessoas têm doenças que, às vezes, determinada planta não poderia ser utilizada. Né? Então, por exemplo, a paciente tem uma doença do fígado. Algumas plantas são hepatotóxicas, fazem problemas no fígado, né? Então, a gente tem que pesar risco-benefício da utilização dessas coisas alternativas também. Por exemplo, até a própria incontinência urinária, por exemplo, se toma muito chá, sei lá, chá verde misturado ali também, isso também vai fazer com que ela vai querer mais vezes ao banheiro, mais difícil segurar. Sem dúvida, sem dúvida. Tem que ficar atento. Mais uma perguntinha, vamos lá. Da Lurdinha de Goiânia, Goiás. Boa tarde, Abi, doutor Fabiano. É verdade que reposição hormonal engorda? Obrigada. E aí, doutor? Engorda? Eu adoro desmistificar, Viane. Eu adoro tirar esses mitos das pessoas. Não engorda. E isso é muito interessante porque as mulheres morrem de medo. Eu vou engordar fazendo reposição hormonal? Não vai engordar. O que a gente tem, Viane, que é interessante? A mulher, ao longo da vida, ela vai engordar. Então, se a gente pega mulheres que usam hormônios e mulheres que não usam hormônios, e a gente compara esses dois grupos ao longo da vida, ambos os grupos terão aumento de peso.
Porque é um processo natural, é uma diminuição do metabolismo. Então, esse ganho de peso ao longo da vida, ele é natural. O que acontece na pós-menopausa? Em geral, as mulheres, às vezes, elas modificam o acúmulo, onde ela acumula gordura. Então, aquela mulher que tinha aquele corpo um pouquinho mais violão, de repente começa a acumular uma gordurinha na barriga, às vezes no braço, gordura onde mulher nenhuma quer ter. Ninguém quer né? ter. Uhum. E aí acontece de aparecer nesses locais. A reposição pode retardar um pouquinho essa diferenciação do acúmulo de gordura, tá? Mas não altera nada em relação ao ganho de peso. Isso aí é um processo natural e contínuo que todas as mulheres, infelizmente, vão passar. Os homens também, né? Nós todos vamos passar por isso. Todos vamos passar por isso, né, doutor? É inevitável, mesmo se cuidando, né? Mesmo se cuidando. Mais uma perguntinha, vamos lá. Da Irgari. Deve ser isso. Irgari. Belo Horizonte, Minas Gerais. Boa tarde. Gostaria de perguntar se soja e amora servem como repositor hormonal natural ou não. Obrigada. Eu que agradeço. E aí, doutor? Interessante a pergunta da Irgari, porque assim, a soja, ela tem flavonoides. E os flavonoides são uma das medicações, né, medicações ou fitoterápicos que a gente utiliza para essa reposição hormonal alternativa, que não são hormônios, tá? Então, não são hormônios, as isoflavonas, os flavonoides, mas existe um benefício que algumas mulheres comentam. Na prática, os estudos não demonstram tanta eficácia. Mas, se quiser um método alternativo e mais natural, soja está bem recomendado. Legal. E é bom pensar na alimentação, né, doutor? Sem dúvida. Se tem uma boa alimentação, provavelmente também a saúde da mulher vai ser melhor. Sem dúvida. Eu acho que a principal coisa para uma mulher passar por esse período do climatério de uma forma saudável e com tranquilidade, Abiane, é a questão da atividade física e da alimentação saudável, que deve vir desde o começo da vida ali, né, da parte jovem. Mas também nunca é tarde. Se você eventualmente está aí na sua casa e está comendo mal e já está menopausada, dá tempo de mudar esses hábitos e correr atrás ainda, porque nunca é tarde. Nunca é tarde. Mais uma perguntinha aqui da Marcela, de Itajubá, Minas Gerais. Boa tarde. Gostaria de saber se mulheres diagnosticadas como hipertensas podem tomar hormônios. Olha que legal. Marcela, se não tiver nenhuma outra alteração, se não tiver nenhuma doença do coração, pode sim. O ideal é que a hipertensão, a pressão alta, esteja controlada para a gente pensar na utilização dos hormônios. Mas isso é uma discussão que cabe aí com o seu ginecologista, mas não é contraindicação. Legal. Mais uma perguntinha. Da Aparecida de Sorocaba, São Paulo. Boa tarde, Abi. Há 12 anos eu tive carcinoma. Carcinoma 3. Fiz esterectomia, tirei o útero e não precisei de rádio nem quimioterapia. Hoje eu estou com 57 anos e há 2 sofro muito com a menopausa. O que mais me incomoda são os calorões. Será que a reposição hormonal é uma solução? E aí, doutor? Olha, eu fiquei na dúvida que tipo de carcinoma que ela teve, na verdade, né? Se foi um carcinoma do colo do útero, se foi um carcinoma de endométrio. Ambos não contraindicariam essa reposição hormonal. Então, dá sim para conversar com o ginecologista dela, porque eventualmente ela vai se beneficiar muito da reposição. Porque com esses calorões, provavelmente sim, é desse período de climatério, dessa baixa de hormônios que ela vem apresentando. Boa. Doutor, está chovendo mensagens aqui. Esse tema é super... muito bacana. E ele é controverso, né? Então ele sempre traz muitas questões. Aqui, ó. Quem tem endometriose fará reposição hormonal? Eu não diria fará reposição hormonal. Acho que a pergunta é, pode fazer reposição hormonal, né? Acho que essa é a pergunta que a gente tem que pensar aqui. Olha, a endometriose é uma doença que depende dos hormônios. Em geral, ela não se cura com a menopausa. Mas os focos de endometriose, eles ficam adormecidos na pós-menopausa. Então eles ficam ali quietinhos, geralmente param de causar dor, ficam no processo tranquilo. Se a gente faz a reposição hormonal, a gente pode reestimular esses focos. Então, ao se reestimular esses focos, eventualmente uma mulher pode voltar a sentir dor, né? Então, esse é um ponto de decisão ali. Se os outros sintomas estiverem tão importantes a ponto de, opa, será que a reposição hormonal vale a pena? Vale a pena considerar. Até porque a reposição ela pode ser parada a qualquer momento. Né? Então, começou a reposição, viu que os focos de endometriose cresceram de novo, que a dor voltou a aparecer e que ficou mais importante do que os outros sintomas que estava sentindo, para a reposição. Para a reposição. Então é isso. Cris, vou só mais uma aqui, ó. Tem várias aqui. Aqui tem, ó, vou fazer 2 em uma, tá?
Aqui, ó, há impedimento de idade para reposição? Exemplo, acima dos 60 anos, ou entrei na menopausa há 8 anos, posso fazer reposição hormonal? E aí, doutor? Ótimas perguntas, porque a resposta para isso é muito simples. A gente considera que só há benefício à introdução da reposição hormonal até 10 anos após a menopausa. Então, se você já tiver menopausa há mais de 10 anos, você não terá benefício, ao contrário, pode ter, inclusive, malefícios. Porque após 10 anos, se a gente institui os hormônios de novo, essa mulher aumenta o risco de doenças do coração e de AVC. Então, a gente não tem mais indicação de introduzir esse tipo de medicação. Então, até 10 anos, essa aí tem uma que está com 8, né? Tem 8, então já vai. Até 10 anos ainda é possível, depois disso não mais. E aqui tem várias perguntas, doutor, e uma delas é por que os médicos são tão assim... Como é que ela colocou aqui que eu achei demais? Por que os médicos são tão cautelosos na hora de falar sobre a reposição hormonal? Eu acho que veio muito de um estudo, que é o WHI, que é um estudo que mostrou realmente que existia uma relação da reposição hormonal com o aparecimento do câncer de mama, né? E após esse estudo, a comunidade médica ficou com muito receio de embutir na paciente um risco aumentado de câncer de mama. Sendo que a gente está falando de um câncer que é o principal câncer do nosso país. O que a gente sabe, porém, Abiane? O câncer de mama, nessas mulheres que fazem reposição hormonal, realmente existe um incremento, mas esse incremento, em números absolutos, ele não é tão importante. E, além disso, mulheres que fazem reposição têm uma tendência a fazer a rotina ginecológica com mais frequência. Sim. Porque elas também têm medo. Né? Então, elas sabem dos benefícios, mas elas sabem que tem que se cuidar. Então, existe uma tendência de se diagnosticar o câncer de forma mais precoce quando ele aparece. Além disso, existem outros estudos saindo mostrando que aquelas mulheres que fazem reposição hormonal, se tiverem um câncer lá na frente, em teoria, esse câncer vai ter um melhor tratamento do que as mulheres que não fazem reposição. Então, isso ainda é um tema bastante controverso dentro da comunidade médica também, porque sai um estudo de cá falando uma coisa, sai um outro estudo de cá falando outra coisa. E quando a gente faz um compilado desses estudos, as conclusões, elas não são tão perfeitas. Então é muito difícil. Eu acho que a decisão, que toda mulher que está assistindo a gente aqui tem que entender, é que essa decisão é compartilhada. Você tem que saber dos riscos da reposição e dos benefícios da reposição. Quem vai pesar se vale a pena para você é você mesma. O seu médico está ali para te orientar e te prescrever a medicação, se for o caso. Muito bom, doutor. Primeiro, eu vou agradecer todas as pessoas que estão mandando muitas mensagens. Acho que a gente pode voltar a um Reposição Hormonal 2, podemos? Podemos. Voltar a falar sobre o tema, porque as pessoas têm bastante dúvida, mas lembrando sempre, né? Qualquer problema, né? Vamos no nosso médico, no seu médico de confiança, pergunte, se observe como mulher, né? Veja como é que você está, o que está sofrendo, se isso está sendo bom ou não. Sempre pese, né, doutor? É risco-benefício. Toda vez que a gente vai usar uma medicação, pesar risco-benefício. O mais importante é que você saiba decidir sobre as escolhas, sobre as oportunidades que você tem sobre a mesa. Saber conhecer as oportunidades é o primeiro passo para a escolha correta. Doutor, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo à nossa casa. O senhor é sempre muito bem-vindo, viu? Obrigado, time Santa Receita. Sempre muito bem recebido. Que bom. E ó, você de casa, tem mais dúvida? Aproveita, faz pergunta pro doutor no Instagram dele. @dr de doutor Fabiano Serra. Doutor, um beijo. Muito obrigada. Estou vacinado, 2 doses já. Já foi a segunda, é verdade, doutor. Ai, que alívio. Muito aliviado. Vai chegar pra gente, vai chegar pra gente, todo mundo, Brasil. se Deus quiser. Estou aqui na corrente de energia aqui para todos. Amém. E foi tudo bem? Tudo tranquilo, não tive nada. Ai, que maravilha. Vai ser assim com a gente também. Ai, adorei a notícia, doutor. Tô feliz. Obrigado, Eliane. Obrigado. Beijo, beijo.